E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para encarar aquela que é sem dúvida uma das matérias mais temidas do curso de Direito? Sejam muito bem-vindos a este nosso guia estratégico sobre a teoria geral do processo, ou TGP para os íntimos. Olha, se você está se preparando para essa prova, pode respirar fundo porque chegou o momento de virar o jogo. Ao invés de ficar só lendo aquelas pilhas intermináveis de doutrina e se perdendo nos conceitos, a gente fez o trabalho duro. Nós decodificamos anos e anos de avaliações passadas para revelar os padrões ocultos e, claro, garantir aquela nota de aprovação que você precisa. O nosso foco aqui é estritamente no que a banca cobra, em como eles cobram e, principalmente, qual é a exata estrutura de resposta que o examinador quer ver no seu papel. E o melhor de tudo, a gente vai fazer isso usando o seu maior aliado na hora da prova, o Vade-Mecum. Então pega a caneta, separa seus marcadores e bora lá! A nossa rota de estudos hoje é super direta e passa por 6 etapas. A gente começa com os padrões ocultos nas avaliações, depois entra no labirinto das tutelas, passa pelas defesas e respostas comuns, entende a força dos princípios, mapeia os artigos de ouro no mapa do Vade-Mecum e fecha com a estratégia final de resolução. Então, começando com a nossa primeira sessão, padrões ocultos nas avaliações, decifrando o estilo da banca. Para começar, a gente precisa afastar um pouco o zoom para entender exatamente como o examinador constrói aqueles cenários hipotéticos gigantes e super complexos, sabe? Conhecer o estilo do seu professor é literalmente metade do caminho andado. E o que os dados mostram é fascinante. As provas são incrivelmente previsíveis. A avaliação divide o foco quase que perfeitamente em 3 fatias. 35% das questões envolvem os pedidos iniciais e as famosas tutelas. Outros 35% testam as defesas processuais que o réu pode usar e as regras de competência. E os 30% finais focam pesado nos princípios que regem a atuação do juiz e as sentenças. Ou seja, o examinador não quer saber se você decorou a teoria, ele quer ver se você sabe aplicar a lei na prática, fluindo por esses 3 grandes eixos do processo. E para você realmente atingir a nota máxima e impressionar na resposta, é absolutamente crucial reconhecer uma mudança de paradigma histórico. A banca adora testar isso. De um lado, no passado, a gente tinha o praticismo e teorias mais antigas, como aquela clássica do Oscar Bullo. Eles enxergavam o processo como um mero apêndice, pregando uma separação super rígida entre o direito material e o processual. Era algo mecânico, sabe? Do outro lado, nós temos o instrumentalismo moderno. E é exatamente aqui que a sua resposta tem que estar ancorada. O examinador espera, de verdade, que você trate o processo não como um fim em si mesmo, cheio de burocracias vazias, mas como um instrumento efetivo para alcançar a realidade social e entregar justiça de fato. Então, o pulo do gato é o seguinte: a sua aprovação não depende apenas de conhecer a lei fria, o texto seco. O segredo é demonstrar na prova como essa lei opera de forma dinâmica lá dentro da engrenagem do judiciário. Quer ver um exemplo clássico que despenca nas avaliações? O professor conta uma história e pergunta: a prescrição atinge o direito material ou o direito processual? A resposta que vai te garantir todos os pontos é aquela que explica que no plano processual, o direito de ação é uma garantia abstrata, autônoma e independente. O que prescreve, na verdade, é a pretensão, que está ligada ao direito material da parte. E isso, claro, vai impactar diretamente na resolução do mérito pelo juiz. Entende a diferença? É essa clareza que eles procuram. Vamos avançar para a nossa seção 2, o labirinto das tutelas, navegando nos remédios jurídicos. Toda essa base teórica que a gente acabou de ver deságua direto numa das áreas mais cobradas de todas. E aqui vai uma armadilha clássica, daquelas que se repetem exaustivamente. O dano efetivo é sempre exigido para que uma ação judicial tenha sucesso? Pensa um pouco. O examinador adora criar os casos super mirabolantes na prova justamente para testar quem sabe diferenciar a resposta para essa pergunta fundamental. E a diferença entre essas tutelas tem que estar na ponta da língua, tá? Olha só, a tutela inibitória tem um foco na prevenção. A ideia é prevenir ou cessar um ato ilícito e, presta muita atenção nisso, ela não requer qualquer demonstração de dano. Imagina o seguinte cenário de prova. Uma livraria compra produtos de um concorrente, quebrando claramente um contrato de exclusividade. A ação inibitória já é cabível aí mesmo antes de venderem sequer um livro. Por quê? Porque o ilícito, que foi a quebra do contrato, já aconteceu. Por outro lado, a gente tem a tutela reparatória. Essa sim foca na consequência do ato. E para essa, você precisa estritamente comprovar o dano que ocorreu. Sem dano comprovado, sem reparação. Compreender esses pilares é o que vai evitar que você faça aquela confusão entre requisitos legais que o professor adora misturar nos enunciados.
E já vai preparando o vade-mecum. Para o caso da inibitória, a gente fundamenta no artigo 497 do Código de Processo Civil. Para a reparatória, a base é o artigo 499. Dominar essa tabela mental é literalmente a chave para você desatar o nó daqueles problemas de contratos rompidos ou produtos defeituosos que recheiam as provas. Além disso, tem uma regra de ouro. Sempre, mas sempre mesmo, que o enunciado narrar uma situação de emergência, tipo a necessidade imediata de liberar um cartão de crédito cancelado por fraude ou autorização para um procedimento médico urgente, acende a luz vermelha. A sua busca na hora de responder tem que ser por dois elementos essenciais: a probabilidade do direito, o famoso fumus boni iuris, e o perigo na demora, o periculum in mora. Se você falar de tutela de urgência e não mencionar expressamente esses requisitos do artigo 300 do CPC, sua resposta vai ficar incompleta e você vai perder pontos preciosos de bobeira. Entrando agora na nossa seção 3, defesas e respostas comuns, analisando o arsenal do réu. Uma vez que a gente já destrinchou a petição inicial e os pedidos, a prova dá um giro super previsível. O foco muda para testar como a parte ré pode se defender processualmente e quais são os limites do juiz. E isso nos traz a um tema recorrente. Imagina a questão. Uma ação de acidente de trânsito é ajuizada na cidade errada. O juiz percebe o erro. Ele pode, por conta própria, declinar a competência sem ninguém pedir? O estudante que está atento vai notar na hora que aplicar o tipo errado de competência aqui custa pontos cruciais. A competência territorial, como é o caso do domicílio do réu ou do local do acidente, é uma competência relativa. Ela existe para proteger interesses puramente privados. E aí entra a jogada. Conforme a súmula 33 do STF, o juiz não pode declarar a incompetência relativa de ofício. Ele não pode dar uma de super-herói. É o réu quem tem que alegar isso na sua contestação. Agora, se a gente estiver falando de competência absoluta, aí a história muda. Ela protege a ordem pública, então o juiz pode e deve apontar a qualquer momento do processo, mesmo sem provocação. De forma bem parecida, confundir esses próximos dois conceitos de defesa é um erro fatal e acontece direto. A litispendência só ocorre quando a gente tem uma identidade total, a famosa tríplice identidade, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos. Se isso acontecer, o resultado é a extinção do segundo processo. Já a conexão acontece quando há apenas uma comunhão na causa de pedir ou no pedido. É parecido, mas não é igual. E o resultado da conexão não é matar o processo, mas sim reunir os processos para que eles sejam julgados em conjunto, evitando que saiam decisões contraditórias. E aqui está a grande casca de banana das provas. O enunciado narra duas ações que parecem absolutamente idênticas à primeira vista, mas que possuem pedidos diferentes no fundo. Um exemplo clássico: uma ação pedindo danos morais por vícios de construção e uma segunda ação pedindo a entrega do imóvel em si. As partes podem ser iguaizinhas, a mesma construtora e o mesmo comprador, a causa também. Mas se os pedidos diferem, é um caso de conexão e não de litispendência. A sua estratégia aqui é ser metódico. Verifique os três elementos, um por um, antes de cravar a resposta. Seguindo em frente, seção 4. A força dos princípios, os pilares das decisões judiciais. Presta atenção. Nas avaliações, os princípios fundamentais quase nunca caem como uma teoria abstrata para você conceituar. Eles caem como regras rígidas que o juiz obrigatoriamente tem que seguir na hora de conduzir o processo e dar a sentença. O princípio da congruência, por exemplo, dita que o juiz está amarrado aos limites do que foi pedido. Se ele conceder algo completamente diferente do que a parte pediu na inicial, ele comete um erro gravíssimo. Nas provas, é super comum a gente ver uma historinha onde a parte pede anulação do casamento e o juiz, por vontade própria, vai lá e decreta o divórcio. Isso é uma violação direta do princípio da congruência, também chamado de adstrição, e torna a decisão nula e incorreta. A gente costuma chamar isso aqui de a trindade sagrada da sua prova. Ancorar sua resposta em um desses três princípios é garantia de conseguir pontuação. O princípio do contraditório exige que as partes sejam sempre ouvidas antes de qualquer decisão que as prejudique. Surpresa no processo não pode. O princípio da fundamentação obriga o juiz a explicar mastigadinho o porquê da sua decisão. Não vale só jogar um artigo de lei lá e pronto. E a congruência, como a gente acabou de ver, segura o juiz nos limites do pedido inicial. Olha, se a questão pedir para você avaliar e criticar a conduta de um juiz, vai por mim. Quase sempre o erro dele passa por ter desrespeitado um desses três. E é por isso que escrever na prova algo genérico como o juiz decidiu corretamente porque seguiu o rito nunca, jamais vai ser suficiente.
O famoso por que sim não é resposta. O devido processo legal exige que o raciocínio por trás da decisão seja juridicamente visível. Então, se o enunciado trouxer um juiz que indefere a produção de provas e julga o caso antecipadamente dizendo apenas ausência de pressupostos legais, você já sabe, ele feriu mortalmente o dever de fundamentação que está lá no artigo 489 do CPC. Pode escrever isso com confiança. Chegamos agora na seção 5, o mapa do vade-mecum, os artigos de ouro. Essa é a parte mais tática da nossa análise. Como a sua prova permite consulta, saber exatamente onde procurar é o que define se você vai terminar no tempo estipulado ou se vai entregar a prova com questões em branco. Esse aqui é o seu arsenal militar. Para garantir a nota máxima, ter esses artigos marcados com clips ou abas no vade-mecum poupa um tempo absurdo. O artigo 55 do CPC resolve os casos de processos que precisam ser reunidos por conexão. O artigo 337 é o escudo do réu. Ele lista a litispendência e todas as preliminares de defesa. E o 497 é a base para as tutelas inibitórias que a gente discutiu. Lembre-se, toda resposta de excelência precisa citar o dispositivo exato e conectar ele aos fatos que a questão narrou. Para fechar com chave de ouro, seção 6, estratégia final de resolução, a execução em 3 passos. Agora, na hora de colocar a caneta no papel, como a gente estrutura a resposta para extrair cada décimo possível da correção. Baseado nos padrões reais das bancas, a técnica é seguir rigorosamente essa fórmula de 3 passos. Passo 1. Seja direto. Comece a resposta dizendo claramente sim ou não, respondendo se a ação cabe, se o juiz agiu bem ou mal. Não enrole. Passo 2. Traga um embasamento jurídico. É hora de citar o princípio ou aquele artigo específico do vade-mecum que a gente acabou de mapear. Passo 3, e esse é o mais importante, a aplicação. Faça o casamento do fato com a norma. De nada adianta você copiar o texto da lei se não explicar como essa lei resolve o problema daquele personagem específico que está no enunciado. É isso que a banca quer ler. Para fechar nossa análise de hoje, conforme o dia da sua avaliação for se aproximando, eu quero que você mantenha essa reflexão em mente. A gente está aqui apenas decorando incisos vazios ou estamos realmente dominando a engrenagem viva do processo civil? Utilizar esses padrões, saber estruturar uma defesa com lógica e dominar o manuseio do seu vade-mecum é o caminho não apenas para conseguir a sua aprovação, mas para entender de verdade como o direito sai do papel e se transforma numa ferramenta de justiça real para a sociedade. Confie na estratégia, respire fundo na hora da prova e mostre para o examinador que você entende o jogo. Bons estudos para vocês e até a próxima!